Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima. Para mim é uma grande graça estar aqui com vocês. Essa live em que desde ontem eu chego a divulgar, estarei aqui dando meu testemunho. Deixa só eu iniciar aqui também pelo Instagram. Para mim está sendo uma grande alegria ter a oportunidade concedida por Deus, e devo agradecer muito a Deus por hoje ter mais uma oportunidade de dar o meu testemunho de vida. Por enquanto, como é uma live, né, eu peço que você que está me acompanhando nesse momento pelo Facebook e pelo Instagram, que se possível você digite o nome da sua cidade e do estado que você me acompanha, e peço que, se possível, rapidamente você envie aí para os seus grupos do WhatsApp. Eu estarei aqui contando uma parte do meu testemunho. Por que uma parte? Porque nessa eu irei focar na minha saída do protestantismo e o meu retorno para a Igreja Católica Apostólica Romana. Como foi que tudo isso aconteceu? Como eu percebi? Como eu cheguei a ter a conclusão que de fato a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana? Talvez de princípio alguém tenha uma resistência de escutar isso, mas assista até o final e eu tenho certeza que vai ser muito importante. Tem gente de Angola, na África, me acompanhando agora pelo Instagram. Edna está na Angola. Outros países aí, pessoas de vários lugares do mundo até, né? Glória a Deus. Tem gente de Marco, aqui onde moro, aonde Deus me trouxe. Tem gente de Quixadá, tem gente aí acompanhando também de São Paulo. Pessoas de vários lugares, graças a Deus, estão me acompanhando nesse momento. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, tá? Tem gente de Gergelim, Araripina, Pernambuco. Abraço para todos vocês. Estamos aqui iniciando, enquanto você vai compartilhando aí com seus amigos, tá bom? Compartilhem aí com seus amigos, tá? Eu agradeço de coração a todos que estão aí trabalhando na divulgação. Eu contar essa parte do meu testemunho, para mim é uma felicidade muito grande. Como foi que aconteceu de eu, como um perseguidor da Igreja Católica, passar a ser missionário dela, né? Como isso tudo aconteceu. E nós vamos hoje mergulhar nisso. Nós vamos hoje aprender mais sobre a nossa fé. Tem gente de Minas Gerais, para honra e glória de Deus, que estão aí me acompanhando. Gente de São Paulo, mais uma pessoa de São Paulo, gente da Bahia, Rio Grande do Sul, abraço. Aí para toda a torcida do Internacional, o time que eu torço, e também para do Grêmio, para todas as torcidas, que seja tudo em paz, né? Deus abençoe. Tem gente de Brasília, Distrito Federal. Estive em Brasília, né, há uns anos atrás, glória a Deus por isso, uma bênção. Tem gente de Bahia, tem gente, mais uma pessoa de Gergelim. Enfim, você tem um amigo protestante, envia para ele agora esse vídeo então, né? Envia para ele agora. Qualquer coisa, quem não deu para acompanhar, certo? Eu vou passar essa live para o meu canal no YouTube. Então você depois pode rever, você vai poder estudar o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui no decorrer do testemunho, fazer suas anotações, ter seus esclarecimentos, tá bom? Então eu peço a você que nesse momento, né, você possa me ajudar nessa divulgação.
Eu quero que nessa hora você compartilhe, porque é muito importante você compartilhar, né? Para que nós possamos atingir o máximo de pessoas, certo? Nesse momento, eu compartilhei aqui num grupo que eu tô aqui no WhatsApp. Espero que não esteja travando aí para as pessoas. Espero que você que está me acompanhando agora possa estar me ouvindo direitinho, para que nós possamos aí mergulhar na graça de Deus. Vamos primeiro então entregar esse momento a nosso Senhor, através dessa oração inicial. Só um esclarecimento, que se sair eu fazendo o sinal da cruz aí com a mão esquerda, é porque eu estou utilizando a câmera frontal do celular, então pode ser que aconteça isso, tá bom? Pode ser que aconteça isso. Eu queria que a Patrícia colocasse aí o contato para pregações. Você que deseja agendar uma pregação, você pode entrar em contato com minha esposa. O contato dela vai estar aí nos comentários fixos no Facebook. E também você pode entrar em contato comigo no Instagram, né? Missionário Daniel Silveira. Você que ainda não me segue no Instagram, Missionário Daniel Silveira, tá certo? Então você pode entrar em contato para saber como me levar para pregar na sua cidade, tá certo? Então eu queria só um retorno aqui, porque o Instagram eu acho que tá travando um pouco, não sei. Não sei se tá tudo bem no Instagram. Alguém puder me dar um retorno, eu agradeço. Amém? Então vamos iniciar aqui, né, esse testemunho. Obrigado a todos que estão divulgando nesse momento, e que Nossa Senhora possa passar à frente, certo? Você que está me assistindo, que é católico, seja bem-vindo. Você também que, se porventura tiver alguém que não seja católico, né? Seja bem-vindo também. Todos sejam bem-vindos. E eu espero que vocês me assistam aí até o final, tá bom? Eu só tô achando aqui um pouco estranho, Patrícia, o Instagram, porque não tá aparecendo aqui as pessoas que estão me assistindo. Peço um pouquinho de paciência de vocês aí, tá bom? Vê se tá tudo certo no Instagram, se tá dando para me ouvir, se tá tudo certo, tá certo? Pronto, deixa eu encerrar aqui no Instagram e começar de novo. Eu vou começar de novo aqui no Instagram, porque tava travando, tá bom, gente? Peço perdão aos que estavam acompanhando no Instagram. Então, assim, gente, eu quero que nesse momento vocês possam ter uma profunda concentração. Peço muito que você não fique olhando outras mensagens de WhatsApp e ficar se dispersando. Por favor, não faça isso, certo? Entregue a sua atenção toda para Deus nesse momento, tá bom? Retornou aí o Instagram, graças a Deus está tudo ok, então vamos começar, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Maria Santíssima, eu te peço, passa na frente, pisa na cabeça de toda serpente, que nesse momento os anjos possam vir em nosso auxílio, e que nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado e glorificado acima de todas as coisas em nossos corações nesse momento. Mãe, nós pedimos a tua intercessão nesse momento, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que corações sejam tocados, que a graça de Deus toque profundamente as pessoas, e através desse testemunho, Mãe, que não seja para minha honra nem para minha glória, que não seja para nenhum tipo de vaidade, mas que seja por amor à tua igreja, por amor
a nosso Senhor Jesus Cristo por amor às almas. Assim seja. Amém. Bom, querido povo de Deus, eu tive a minha experiência com Deus pela primeira vez na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tive um passado de perdição, fui um cara que cheguei a usar drogas e a fazer muitas coisas erradas no mundo. Mas eu não vou focar aqui nessa minha parte do testemunho, porque o objetivo era falar sobre o meu retorno à Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que esse retorno à Igreja Católica aconteceu, né? Como foi que tudo iniciou? Eu saí do mundo do crime, do mundo das drogas, na comunidade católica Shalom. Eu fui acolhido pela comunidade Shalom. As pessoas me ajudaram muito lá, muito mesmo. Não tem como eu falar mal do Shalom, não tem como eu ser ingrato com Shalom, porque eles me resgataram do mundo das drogas. Eu cheguei a fazer roubo, eu cheguei a fazer muita coisa errada. E aí eu tive a minha primeira experiência concreta com Jesus Cristo na comunidade católica Shalom. Sendo que no Shalom, foi aquela questão de começo, e nós sabemos que no começo a gente vai muito pelo emocional, acontece muito da gente ir ali para curar apenas as nossas feridas interiores, né? Acontece muito de estarmos ali na presença de Deus chorando, na presença de Deus querendo curar apenas as nossas feridas, e muitas das vezes nós não, a maioria das pessoas não investe tanto na questão do conhecimento no início da caminhada. A gente vai muito pela experiência, a gente vai muito pela experiência no sentido emocional, né? A gente chora na presença de Deus, pede perdão pelos pecados que a gente cometeu outrora. E no começo tudo é assim, tudo é muito emocional, tudo é muito sentimental. E pelo fato de ser tão assim, muitas das vezes nós nos descuidamos nessa parte do conhecimento. Mas não nos descuidamos por maldade. É porque no início a gente não entende muito as coisas. Então a gente tá ali, a gente acaba aqui entrando, né? Somente pela emoção. Né? O conhecido sentimentalismo, né? Como tem uma irmã aqui comentando. E assim como na minha experiência foi dessa forma, e eu acredito que você também está me assistindo, suas primeiras experiências com Deus foi muito essa questão do seu emocional, né? Muito essa questão dos seus sentimentos, de você curar suas feridas interiores, de você sair de algum vício e etc. Mas no decorrer da nossa experiência com Deus, nós vamos enxergando a necessidade de conhecermos mais, de conhecermos sobre a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 1 diz que o teu ensinamento seja conforme a doutrina, ou seja, existe uma doutrina. E nós precisamos conhecer, nós precisamos crescer no nosso conhecimento espiritual para não sermos enganados pelas armadilhas de Satanás. Então eu entrei na comunidade Shalom, passei um tempo lá, fiz o seminário de vida no Espírito Santo, tive uma profunda experiência com Deus, agradeço muito a comunidade por tudo que fizeram por mim. Mas o que aconteceu? Quando eu saí do mundo do crime, do mundo errado, a minha família ela tinha se mudado para o bairro de Fátima, que era justamente onde tinha a comunidade católica Shalom. E quando eu fui para o bairro de Fátima, que eu entrei no Shalom, tive essa experiência, eu estava sempre ali na comunidade, né? Eu estava sempre ali buscando me fortalecer, eu estava sempre ali buscando a presença de Deus. Aí o que aconteceu? A minha família não teve condição de continuar no bairro de Fátima e teve que voltar para a casa própria
dos meus pais, né? A gente teve que voltar para a casa própria dos meus pais. E essa casa própria dos meus pais era vizinho a uma casa de um pastor da Assembleia de Deus. Então a gente sai do bairro de Fátima e vai morar novamente no bairro Jardim América, que era justamente nesse bairro que começou minha vida, minha experiência ruim com as drogas. Ou seja, eu já fiquei muito chagado, muito triste, porque eu tive que voltar para esse bairro, que era justamente o bairro que outrora eu tinha me perdido muito, né, no meu passado. E aí minha família então voltou para esse bairro e a gente retornou, né, a morar, voltamos a morar vizinho à casa de um pastor protestante. O que é que acontece? Quando ele soube que eu estava na igreja católica e que meu testemunho era forte, porque eu fui um cara perdido no mundo, eu não sei se eu estou aqui com a foto, tá por ali por cima, já a Patrícia vem me auxiliar aqui, ela pega para me mostrar a vocês. Então o que é que acontece? Eu quando cheguei lá nesse bairro, que eu retornei para esse bairro, Jardim América, que passei a morar vizinho à casa do pastor, o pastor sabia que o meu testemunho era muito forte, né, de eu ter saído do crime, de eu ter saído das drogas e tal, e ele começou a se aproximar de mim. E nessas aproximações, ele começou a me fazer convites. Olha, por que você não vai lá um dia no culto? Né? Por que você não vai lá um dia orar conosco, ler a Bíblia conosco? Você não precisa sair da sua religião. Você pode, e essa é uma das estratégias muitas vezes, de arrancar o povo ignorante, né, da Igreja Católica e arrastá-los para o protestantismo, né? E aí ele disse, você não precisa sair da sua religião, é só você participar do culto. E aí eu não tinha tanto conhecimento doutrinário, eu achei que não tinha mal nenhum eu ir. E comecei a frequentar a casa dele, e aí ele abria a Bíblia para a gente ler juntos, e começou aquela coisa de ir entrando aos poucos. Então eu quero te dizer que isso daqui, católico, você precisa ter muito cuidado, porque uma das maiores estratégias é que você não precisa sair da sua igreja. Você pode frequentar os nossos cultos, você pode estudar conosco, sem precisar sair da sua igreja. Começa assim. Eles começam assim, entrando aos poucos. E eles começam a conquistar sua amizade. Começam a lhe tratar bem. Sabem muito bem se utilizar daquilo que é emocional. Eles tentam focar naquilo que você é frágil, né? Eles tentam ir muito na questão da sua fragilidade. Por isso que hoje o protestantismo ele é muito presente, né, nas áreas mais pobres das cidades, porque eles tentam ao máximo entrar na realidade da sua vida, focando no seu ponto fraco. Se você estiver tendo dificuldade no casamento, você estiver tendo dificuldade financeira, o que é que eles fazem? Eles vão se aproximando de você, né? E vão pegando você pelo seu emocional. Eles vão pegando você pela sua fragilidade. Então o que é que acontece? Com isso, eles vão criando um afeto entre você e eles, né? Nessas tantas convivências e troca de mensagens, né? De conversas, o que é que acontece? Você acaba que ficando constrangido em dizer não. Então, todo convite que chegava, eu ficava meio constrangido de dizer não e eu ia. E aos poucos eles foram colocando na minha cabeça que o católico adora a imagem, que o católico ele não servia a Deus, que o católico ele não podia
permanecer na igreja católica, que ele tinha que sair da igreja, porque eles usavam muito, falavam muito para mim, João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Eles dizendo que essa palavra queria significar muito também de que os católicos iam conhecer a verdade do evangelho, iam se libertar da igreja católica, como se a igreja católica fosse um mal. Eles colocaram isso na minha cabeça. Então eles começavam a dizer que os padres eram para ser casados, e aos poucos aquilo foi entrando. Aí foi interessante que eu até brinco quando eu dou testemunho, que eu passei um tempo que era eu indo de manhã para a missa, cantava a nós descei divina luz, a nós descei divina luz. De manhã eu era assim, e de noite eu ia para o culto. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Era assim, fiquei nos dois. Isso eu pensando, rapaz, se eu morrer eu vou para o céu de todo jeito, que se o católico tiver certo, eu entro no céu. Se for o protestante, eu entro no céu também. Estou indo para os dois, né? Um pensamento errado, né? Que isso aí é um tipo de relativismo. E aí, gente, começou essa aproximação muito forte. E o que é que acontecia? O pastor combinava com os membros da igreja deles lá, né? Que se é que eu posso chamar de igreja, né? Mas para vocês entenderem, estou tentando usar aqui uma linguagem simples, para todo mundo se aproximar de forma amigável, me acolher, aquela coisa toda, cuidar das minhas feridas e etc. E eles diziam uns para os outros, olha, nós vamos tirar o Daniel aos poucos. E de fato foi o que aconteceu, né? Eles focaram muito nessa questão da amizade. Lá se ensina muito essa questão do companheirismo, para você se sentir bem, né? Para você se sentir bem na seita deles. Então você começa a se sentir bem, você começa é tanto que as músicas protestantes, elas investem muito nesse lado sentimental, sentimentalista, né? E eleva demais, né? É uma coisa muito, muito assim, sentimental. E aí eu me deixei levar. E aí ele dizia que os padres iam para o inferno, e começou a colocar na minha cabeça. Foi o que eu fiz, peguei todas as imagens que eu tinha de santos, levei as imagens para dentro da seita protestante e quebrei todas elas a pauladas. Quebrei. Peguei os livros católicos que eu tinha, não todos, mas 90% do que eu tinha, levei para dentro da seita e toquei fogo em todos. Quebrei terços. Cheguei a rasgar o Tratado da Verdadeira Devoção nos dentes, né? Rasguei o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e os restos dos papéis eu toquei fogo. Teve um dia que eu peguei uma imagem de Nossa Senhora das Graças e eu cheguei a fazer gestos obscenos contra essa imagem, contra aquela imagem, chamando-a de prostituta do Apocalipse, e eu cheguei a dizer, né, por várias vezes, batendo na altura das partes íntimas, né, da imagem, eu cheguei a dar tapas dizendo, se é prostituta, tem que ser tratada como prostituta. Cheguei a fazer isso porque eu cheguei a pensar que ali era um demônio, né? Que era um demônio. E quebrei as imagens e tudo, cheguei a urinar em cima das imagens de tanto bloqueio que eu tive. De certa forma,
foi gerando em mim um ódio, né, a tudo que era imagem. E eu virei aquele protestante dominado pelo pensamento herético. Fiquei dominado. Fiquei altamente manipulado de tal forma que quando eu passava em frente à igreja católica, eu cuspia no chão. Porque eu dizia que ali era o centro de idolatria. Eu dizia que ali era um centro de perdição, de pedofilia, e eu começava a falar várias coisas para as pessoas. Eu criei total bloqueio contra a igreja. E muitos protestantes, eles não têm essa agressividade toda que eu tive, mas eles têm sim um bloqueio muito grande com a Virgem Maria, com os sacramentos, e isso não vem de Deus. Esse ódio não vem de Deus. Isso não é ser evangélico, isso é ser protestante. Existe uma profunda diferença aqui. E eu fui um verdadeiro protestante, né? E aí, meus irmãos, no protestantismo eu estudei muito, fiz a escola bíblica dominical e comecei a pregar lá. E nas pregações eu dizia Senhora deles de Fátima, eu não falava Nossa Senhora de Fátima. Quando eu atacava a igreja, falava Senhora deles de Fátima e tal. E gente, eu fiquei assim, dominado mesmo. E eu atacava profundamente mesmo nas pregações, dizia que Maria era a prostituta do Apocalipse, essa Maria dos católicos é um demônio, por detrás de toda imagem tem um demônio, que você que está aí, você tem que se libertar. Eu olhava assim, né, porque chegavam a filmar muitas vezes. E aí, meus irmãos, inclusive eu tenho fotos, né, de quando eu era protestante, a arte que eu divulguei aí, a artezinha de divulgação, tem aí as fotos, tem no meu canal no YouTube, tem também no meu Facebook, quem quiser ver lá, tá lá. Tem lá o dia que eu me batizei nas águas, tudo, tem tudo lá, todo o registro lá. Isso que eu estou falando, eu tenho provas. E aí eu, dominado, comecei a pregar lá e tudo. Preguei em várias denominações, não só na Assembleia de Deus, quando eu era protestante eu preguei em várias. E logo eu fui, entre aspas, né, promovido a diácono. E eu fui diácono protestante. E quando eu me tornei diácono, as pessoas já tinham aquele respeito por mim, aquela admiração por mim. E aí eu comecei a dar várias palestras e tudo. Estudei sobre comportamento no púlpito. Cheguei a fazer estudo de dicção homilética, de preparação homilética, e comecei a me aprofundar verdadeiramente no protestantismo, né? Então, inclusive eu quero até mandar um abraço aqui para o obreiro Marquinhos, né, que está aí nos acompanhando. Ele faz parte de uma denominação aí. Deus te abençoe, viu, querido? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, vamos lá. E aí eu comecei a fazer essas palestras e tudo, e teve uma Bíblia católica que ficou comigo, que eu não dei fim nela, uma Bíblia católica, e também teve uma cruz exorcizada pelo Padre Rufus, que eu não consegui quebrar, que eu tentei quebrar de todo jeito, eu não consegui. E teve o catecismo da Igreja Católica. Esses eu fiquei, né? E aí o que acontecia, gente? Eu ia pregar no culto e eu descia o cajado, olha, batia muito na questão dos católicos, falava muita coisa contra os católicos. E quando era à noite,
principalmente nos dias que eu mais pregava lá contra Maria Santíssima, quando era à noite eu sonhava com ela. Nossa Senhora nos sonhos me abraçava, dizia que me amava e que eu ia me consagrar a ela e tudo. E como é que eu acordava? Tá repreendido em nome de Jesus, isso foi o demônio está invadindo meus sonhos, tá amarrado e tá queimado. Eu pensando que ali era o demônio atacando, né? E eu, misericórdia, não tem como é que pode eu sonhar com essa mulher? E é direto esse demônio me perseguindo, deitava de novo e sonhava de novo. E aquela coisa forte, e eu passava nos cantos, quando eu olhava para dentro de uma casa, eu via uma imagem de Nossa Senhora. Passava numa rua, lá vinha um povo vindo da missa, olhava para as blusas, estava lá a Virgem Maria, e eu, imagens que representavam a Virgem Maria, e eu, aquela coisa, sabe, gente, uma perseguição muito grande, sonhos. Pessoas chegavam para mim, teve uma vez que uma pessoa me deu uma rosa, dizendo que quem tinha mandado era Nossa Senhora, e está repreendido, joguei fora. E eu tinha aquela questão de me impressionar, por que tanto isso, né? Por que tanto? Por que isso tanto me perseguia? E aí, eu peguei, como pregador já lá, eu disse, eu vou estudar a Igreja Católica para mim poder tirar o povo dessa mentira, eu dizia, né? Libertar o povo da idolatria. Porque tem gente que diz assim, eu sou evangélico, mas eu não falo mal de Maria. Mas você disse que o católico adora Nossa Senhora, coisa que a gente não faz. Você diz que Maria não é mãe de Deus, coisa que a sua Bíblia diz que ela é mãe de Deus, porque Lucas 1,43 diz a mãe do Senhor, e Deuteronômio 6,4 diz que só há um Senhor, que é o Deus de Israel, e a palavra Adonai era direcionada apenas para Deus. Então, Maria é mãe de Deus. Então, eu tinha esse pensamento protestante mesmo. E aí eu peguei e disse, não, eu vou estudar o catecismo da igreja, que eu vou desmascarar a Igreja Católica. Eu vou desmascarar a Igreja Católica. E eu vou tirar os católicos dessa mentira chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, meus irmãos, dá vontade de eu chorar porque foi muito forte. Eu comecei a estudar o catecismo da igreja para me atacar mais ainda a Igreja Católica, porque eu achava que a Igreja Católica era diabólica, que o Papa era a besta fera na terra, gente. Essas coisas, essas viagens aí protestantes, todas eu tinha na minha cabeça. E aí, meus irmãos, eu sei que eu fui estudando, e eu comecei a conhecer de fato a doutrina da Igreja Católica. Eu comecei a enxergar a verdadeira Igreja Católica. Porque muitas pessoas têm uma imagem da Igreja Católica errada. Tem muita gente que pensa que o católico ele pode ser cachaceiro, ele pode ser um drogado, porque a maioria do povo diz que é católico, né? Você chega lá, às vezes, num bar, meu amigo, qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas eles não são católicos de verdade, gente. Eu comecei a conhecer a verdadeira Igreja Católica. Não é a que dizem por aí. É a que verdadeiramente está aqui, ó. A que verdadeiramente está aqui, ó. Você está entendendo? Eu comecei a conhecer a verdadeira... Eu não conhecia a verdadeira Igreja Católica. Aí, eu peguei e comecei a estudar o catecismo. Não, vou estudar porque agora... E eu tinha aquele bloqueio, sabe? Eu dizia, não, eu creio é na palavra. Eu creio na palavra e eu não creio na Igreja Católica.
Sendo que, meus irmãos, quem crê na palavra de Deus tem que crer na Igreja Católica. Porque foi até, meus irmãos, a própria Igreja Católica que organizou a Sagrada Escritura. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui estudar o catecismo e eu tive o entendimento básico que todo católico apostólico romano precisa conhecer, é os 3 pilares da nossa fé. Como foi que eu fui resgatado? Quando eu entendi os 3 pilares da fé católica: a tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura. Gente, quando eu entendi isso daqui, acabou o protestantismo para mim. Acabou o protestantismo para mim. Por que eu te falo isso? Porque eu passei a entender como é que a palavra de Deus chegou na minha vida e na vida das pessoas. Como é que a palavra de Deus chegou na minha mão? Porque tem gente, como diz o padre Paulo Ricardo, que pensa que a Bíblia caiu do céu com paraquedas, com zíper e tudo. De paraquedas com zíper e tudo. Então é muito fácil uma pessoa colocar a Bíblia debaixo do braço, atacar a Igreja Católica, sem de fato estudar como foi que aquela Bíblia chegou até você. E aí eu comecei a entender a tradição da igreja. Eu comecei a entender o que era a importância do magistério da igreja. E aí eu peguei e comecei a me aprofundar. E o protestantismo ia saindo de mim. Isso eu já estava com minha esposa, né, com Patrícia, lá no protestantismo. E ela estudando comigo também e tal. E aí, meus irmãos, eu sei que comecei a ficar constrangido com aquilo. Eu digo, meu Deus do céu. Tudo que eu estava pensando contra a igreja, meu Deus, eu estava errado. Eu comecei a ficar constrangido, gente, porque eu atacava a Igreja Católica, eu dizia algo da Igreja Católica que ela não ensinava aqui, ó. Aqui dentro, em nenhum momento diz que Maria é deusa. Aqui dentro, em nenhum momento diz que você tem que adorar Maria. Aqui dentro, em nenhum momento diz para você adorar imagens. Aqui dentro nos ensina a adorar unicamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, aqui dentro nos ensina a honrar Maria, a venerar os santos. Veneração é um respeito abaixo de adoração, não é para você honrar Maria ao ponto de adorá-la. A Igreja Católica não ensina isso e eu dizia que a igreja ensinava. Ou seja, eu comecei a pensar, eu tô na mentira. Porque como é que eu digo que a Igreja Católica, ela ensina as pessoas a adorar, se no catecismo da igreja em nenhum momento eu encontrei isso? Aquilo começou a machucar meu coração. Eu digo, eu estou sendo desonesto. Aí eu comecei a entender toda essa questão da caminhada do povo cristão e eu, meu Deus, se o protestantismo está com a verdade e a teologia sistemática protestante, ela foi tomar corpo, podemos dizer assim, entre aspas, foi se estruturar de 1517 para cá, então quer dizer que de 1517 para trás estava todo mundo errado. E aquilo começou a me inquietar, começou a bater em mim de um jeito que eu, nossa! Eu disse, se Lutero tiver com a verdade, meu Deus, eu rezando, né? Eu orando a Deus. Se Lutero tiver com a verdade, acabou-se a minha fé cristã. Por quê? Porque se Lutero, ele estava com a verdade, então antes dele todo mundo estava errado.
Eu quero perguntar a você com toda sinceridade: cadê as placas das denominações protestantes antes de Lutero? Cadê? Cadê as placas? Cadê o pensamento do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago, né? Daquele missionário Davi Miranda, se eu não me engano, o nome dele é esse, da seita lá Deus é Amor, não sei o quê. Cadê as placas? Por que as placas não apareceram antes? Por que a estrutura doutrinária protestante não se estruturou antes? Cadê o protestantismo nos 16 primeiros séculos da igreja cristã? Aí eu disse: meu Deus do céu, agora eu preciso ter uma reação, porque o que é que a palavra vai dizer em João 8,44? O que é que a palavra vai falar lá? Eu quero pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos aqui para a palavra de Deus, certo? Eu quero que você entenda uma coisa. Isso daqui, gente, é muito forte. É muito forte. João capítulo 8, versículo 44. Vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui, peraí. Olha o que a palavra diz. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer que vosso pai deseja. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Se eu estou dizendo que que a igreja católica ensina o povo a adorar a imagem, e se aqui não diz o que eu estou dizendo, então eu estou mentindo. Então eu estava na mentira. Aí aquilo começou a me inquietar. Daniel, você está mentindo. Daniel, você está na mentira, porque você está dizendo que a igreja católica fez uma coisa que ela não fez. Você está dizendo que a igreja católica ensina uma coisa que ela não ensina. Você está acusando a igreja católica de forma injusta. Aí aquilo me inquietando, e eu conversando com Patrícia, e Patrícia dizendo: tá vendo aí? O negócio é sério, amor. E agora? O que é que a gente faz? Eu disse: amor. E, gente, lembra que eu disse que eu fiquei com a cruz exorcizada pelo Padre Rufus? Eu peguei essa cruz e dei para uma vizinha minha. Logo quando eu saí da igreja católica, que eu tentei quebrar essa cruz e eu não consegui, eu tinha uma vizinha católica. Aí eu peguei essa cruz, né? A dona Sara, até o nome dela é Sara. Eu peguei essa cruz e cheguei para a dona Sara e disse: ó, eu não quero mais isso aqui não. Eu não quero mais. Fico para você, eu não quero mais. Você não está na idolatria? Pois tome. Aí dei a cruz para ela, né? Aí ela pegou a cruz com muita delicadeza, muita devoção. Aí olhou para mim e disse assim: eu vou rezar por você e você vai voltar. Gente, na hora eu me arrepiei todinho. E aí disse assim: tá repreendido em nome de Jesus, olha. E ela guardou a cruz. Meus irmãos, vocês não têm noção. Quando eu voltei para a igreja católica, que eu fui contar ela, ela disse assim: eu tenho uma coisa para me te entregar. Lá vem ela com a cruz na mão. Por favor, em nome de Jesus, digite aí, glória a Deus. Digite aí, glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu não perder aqui o raciocínio. Aí comecei a estudar, me aprofundar na doutrina da igreja católica e continuei indo para os cultos. Até que teve um culto que o pastor disse: fecha os olhos, vamos orar. Eu disse: bora. Fechei meu olho.
Comecei a orar. E de repente, no meio da oração, eu abri o olho, olhei para um lado e para o outro. E não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora naquela igreja. Que não era uma igreja, era uma seita, né? Olhei e comecei a sentir uma falta de Nossa Senhora muito grande ali. Uma falta, um aperto no meu coração muito grande, aquela coisa. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu faço? De repente é uma voz doce, uma voz feminina, chega nos meus ouvidos e nas profundezas da minha alma e diz assim: filho, volta para casa. Volta para casa. Gente, eu abri meus olhos, as lágrimas descendo, eu tô todo arrepiado aqui. E as lágrimas descendo e eu, meu Deus do céu, Nossa Senhora falou comigo agora. Aí eu peguei, olhei pro lado e Patrícia, que já estava estudando comigo, estava escrevendo. Inclusive eu quero dizer aqui pro Barros Filho, viu? Barros, vai pegar minha cruz lá em Paracuru, viu, Barros Filho? Você tá me devendo. Pois é, gente, ó. Aí a Patrícia escrevendo um poema para Nossa Senhora. Isso dentro do culto, gente. Dentro do culto protestante. Peguei na mão da Patrícia e disse: amor, posso falar uma coisa para você de coração? Ela disse: pode. Eu disse: vamos embora. Vamos embora porque Nossa Senhora pediu para mim voltar para casa. E eu já estou conhecendo a verdade. E de fato é mesmo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E sabe aonde é que eu conheci essa verdade? Na igreja que diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E a igreja que diz em 1 Timóteo 3,15 não pode ser uma igreja protestante, porque naquela época não existia nenhuma igreja protestante. Então, se lá fala a igreja, é a igreja católica, porque é a única que tem 2000 anos de história, que seguiu firme e forte no decorrer de toda a história do cristianismo. Essa igreja que eu precisava conhecer. Meus irmãos, Patrícia segura na minha mão e a gente vai para casa, na mesma hora. Chegamos em casa, rezamos, nos ajoelhamos na presença do Senhor e fizemos o propósito de no outro dia ir nos confessar. Fui até a igreja, o santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, Ceará, e fui me confessar. Cheguei lá, estava um sacerdote, e é interessante que tem protestante que diz: tá vendo? Vocês fazem templos para Maria, para santo. Engraçado que o Edir Macedo fez para Salomão e vocês não falaram nada, né? Tá lá, o templo de Salomão, né? E aí eu fui para a igreja, eu e a Patrícia, aí chegamos lá, o padre até brincou comigo: como é que você faz isso, meu filho? A igreja lhe tira do mundo do crime, depois você abandona a igreja, vira protestante, e riu, disse até: você merece uma chinela de pau. Isso brincando comigo, né? Me confessei. Cheguei, depois que eu me confessei, eu fui lá fora da igreja, né? E tinha uma mulherzinha que vendia uns artigos religiosos lá em frente. Aí eu cheguei para essa mulher e disse: minha senhora, eu quero que você me dê o maior crucifixo que você tem aí. Colar. Né? Eu queria um cordão
com a cruz. Aí essa mulher pegou um crucifixo, gente, olha, desse tamanho. Eu peguei, botei crucifixo aqui. Cheguei lá no padre, padre abençoe aqui essa cruz. O padre abençoou. E eu e Patrícia, nós voltamos, né, para casa. Quando eu cheguei na rua da minha mãe, quem foi o primeiro que eu vi? Quem foi o primeiro que eu vi? Responda aí. O primeiro que eu vi foi o pastor, meu povo. Assim que o pastor me viu, o pastor olhou na minha direção, levantou a mão e disse: "Tá amarrado e tá queimado, Daniel. Que loucura é essa, rapaz?" E lá vem o pastor na minha direção e eu na dele, caminhando, né, gente? E a gente era muito amigo, e hoje não, porque ele se isolou de mim. E aí, ele já veio me atacando. Quando ele me viu com o crucifixo, ele disse logo: "Tá amarrado e tá queimado." E aí eu, como a gente era muito amigo, até brinquei. Eu disse: "Quem que tá amarrado? Não tô amarrado não, tô bem." Aí, lá vem ele já atacando a minha fé. E aí quando ele foi se aproximando, ele disse assim: "Tá amarrado, tá queimado e tal, e o que é isso aí, rapaz? Tira isso daí. Isso daí é maldição, rapaz. A cruz é maldição." Aí eu olhei para ele e disse: "A cruz é maldição? Parece que o senhor não tem Bíblia em casa. Porque em 1 Coríntios 1,18 vai dizer que a linguagem da cruz é força para o cristão." E aí ele disse: "Não, mas aí está um Deus morto." Eu disse: "Não, pastor. No credo da Igreja Católica nós decretamos, proclamamos que Jesus ressuscitou. Agora, nós temos a imagem de Jesus crucificado para meditarmos naquilo que Jesus fez por nós. Meditarmos no amor perfeito de Deus." Aí ele disse: "Mas na Bíblia não ensina a fazer imagem de Jesus crucificado." Eu disse: "Ensina sim. João capítulo 3, versículo 14 vai dizer assim: assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser feito com o Filho do Homem. E quando a Bíblia fala assim, é se referindo a Jesus. E como foi, pastor, que Moisés fez com a serpente no deserto? Números 21, a partir do verso 4, vai dizer que Moisés fez uma imagem, quem olhava para a imagem ficava curado. Tanto é, pastor, que nós, católicos, somos a igreja, nós fazemos parte da igreja da cruz, porque Jesus diz: "Pega a tua cruz e me segue", né? Então, a cruz não é maldição para a gente, não. Aí, meus irmãos, eu sei que esse pastor olhou para mim, respirou fundo, e eu disse: "Pode vir quente que eu tô fervendo." Aí, isso a gente ia conversando e caminhando, indo em direção à casa dele, porque todo dia eu tava por lá, todo dia eu tava por lá conversando mais ele. E aí, ele disse: "Mas na Bíblia não tem dizendo que alguém andava com a cruz desse jeito." Eu disse: "Pastor, Gálatas capítulo 3. Deixa eu pegar a Bíblia protestante aqui. Peraí, meus irmãos. Deixa eu pegar essa daqui. Eu tenho, porque eu estudo aqui tudo. Olha aqui. Aí ele disse: "Eu lhe desafio." Gente,
o vídeo no Instagram, já vai cair, porque o Instagram só dá 1 hora, né? Aí eu reconecto, aí vocês voltam novamente, tá certo? Então fica atento aí, porque já no Instagram vai cair, aí eu retorno, aí você volta para a live. Aí eu sei que ele disse que no Novo Testamento, ninguém andou com a imagem de Jesus crucificado. Aí eu peguei e disse, pastor, olha aqui, pastor. Olha aqui, Gálatas capítulo 3, estou lendo numa tradução de Bíblia protestante, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver aí? Pronto. Tá aqui. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Toda Bíblia nova protestante vem com essa frase, né? Revista e corrigida, revista e corrigida, revista e corrigida. Pois é. Vamos lá. Gálatas 3. Olha aqui, pastor, vem cá. Gálatas 3, a partir do versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Veja só. Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Veja, no versículo 1 diz, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Eu vou pegar outra tradução aqui deles, espera aí. Vou pegar mais duas, espera aí. Vamos fazer bem interessante. Eu estou aqui agora com a Bíblia Protestante Reina Varela. É assim o nome, meu Deus? É, Reina Valera. Vamos ver como é que tá nessa daqui, espera aí. A gente leu nessa daqui, João Ferreira de Almeida. Vamos ler aqui na Reina Valera. Gálatas capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já... Vamos aqui para dos testemunhas de Jeová. Ó insensato Gálatas, quem é que vos submeteu à influência má? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi retratado abertamente como pregado numa estaca. Agora vamos aqui na Bíblia Católica. Olha só. Vou pegar aqui para vocês verem na Bíblia Católica, certo? E aí a gente conversando, e eu disse, pastor, na Bíblia diz assim, ó insensatos, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou, e Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Na Bíblia Ave Maria, que a imagem de Jesus crucificado foi apresentada aos Gálatas. Ou seja, fazer imagem de Jesus na cruz não é de hoje não, pastor. Não é como os costumes protestantes que nasceram um dia desse, não. A igreja bimilenar tem esta devoção. E aí, meus irmãos, ele ficou arretado. Aí ele disse, não, aí ele falou aquilo que todo protestante fala. Não, mas em Êxodo 20, vai dizer, não farás imagens para ti do que está no céu, na terra, embaixo da terra. Aí eu disse, pastor, se tem uma coisa que você precisa entender é que Deus, ele não erra. Deus é onisciente. O senhor está lendo Êxodo 20, do 3 ao 5. Você tem que ler do versículo 3, que diz, não terás outros deuses diante de minha face. Ou seja, lá proíbe outros deuses e não imagens de santos. Gente, eu estou na 6ª vez que eu estou lendo a Sagrada Escritura, eu nunca encontrei um texto bíblico dizendo que é proibido fazer imagem de santo.
E aí eu disse, pastor, você está em Êxodo 20. Em Êxodo 20 proíbe imagem de falsos deuses, não é imagens sagradas. A grande prova é, pastor, que 5 capítulos depois, no versículo 18, o que é que vai acontecer? Lá, Deus manda fazer imagem. Deus manda fazer imagem. Ou seja, se você diz que não pode fazer imagem nenhuma, e 5 capítulos depois diz que pode, aqui seria uma contradição. E isso seria uma extrema ofensa a Deus. Seria uma ofensa à onisciência divina. Né? Então Deus foi contraditório, porque ele disse que não pode, aí bem aqui ele diz que pode. Não, Deus não se contradiz. O que acontece é que em Êxodo 20 proíbe imagens de falsos deuses. E em Êxodo 25, 18, permite imagens sagradas. Aí ele não, mas no Salmo 115, ali pelo Salmo 113 ao 115, não sei o quê, tem uma parte que vai dizer que tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem boca e não fala, semelhante a eles vão ser quem os constrói. Eu disse, pastor, aí é mais uma passagem bíblica que vai proibir imagens de falsos deuses, não é imagem sagrada, pastor. Isso a gente estava já na casa dele, tinha uma foto dele, gente, no quadro, eu não falo isso, não é brincando, não é porque tinha mesmo. Uma foto dele num quadro, ele numa praia, num lazer. E aí eu olhei para a foto e disse, olha, ali tem a imagem do céu, da terra, até brinquei, de um ser não identificável pela NASA, brinquei com ele que a gente era amigo, né? E das águas. Então quer dizer que ele é o demônio? Porque ali tem uma boca que não fala, tem um olho que não vê, tem uma mão que não apalpa, tem um pé que não anda, então ali é o demônio. Ora, se não pode, então todo desenhista vai para o inferno, televisão é coisa do diabo, não pode. Aí eu disse, pastor, o senhor nem relação sexual mais com sua esposa, com todo respeito, o senhor não vai poder mais ter, porque vai que nasce uma criança e essa criança é imagem e semelhança de Deus. Não pode imagem. Mas é interessante, pastor, que em Ezequiel 41, do 17 ao 19, lá vai dizer que o templo de Salomão era coberto de imagens, tanto dentro como fora. Como é que não pode fazer imagem? O templo de Salomão era coberto de imagens, tanto dentro como fora. E a glória de Deus invadia o templo de Salomão. Como é que pode? Se não pode imagem, por que é que em Josué capítulo 3... do versículo 3 ao 6, vai dizer que os sacerdotes faziam procissão com imagem, porque eles carregavam a arca da aliança nos ombros e o povo ia em procissão atrás. Como é que não pode? Meu amigo, e esse pastor agoniado. Agoniado. E aí ele pegou e foi falar de mamãe. Foi falar de mamãe. Até bebeu uma águazinha para mim. Você que ainda não compartilhou, compartilha aí de novo, enquanto eu bebo água. Compartilha aí. Deixa eu interagir um pouquinho. Já tem protestante aí no Facebook aqui, ó, mandando recado. Mas presta atenção. Presta atenção. Depois nós conversa. Presta atenção primeiro no vídeo, porque tu perde tanto tempo digitando que tu nem prestar atenção no conteúdo tu presta. É por isso que vocês protestantes têm um grande defeito, o orgulho, a soberba de vitória. Só entra em conversa para querer passar por cima dos outros, para saber mais dos outros. Presta pelo menos atenção no conteúdo e vê na tua Bíblia se eu estou mentindo, né? Porque fica aí rindo, que Jesus é esse que tu conhece, hein? Né? Eu vou até... porque agora eu vou começar a parte da mamãe, viu? Porque ele foi falar de mamãe. Vou beber uma águazinha aqui para poder molhar a goela aqui do passarinho. Ficou com sede, não foi só de olhar eu beber água.
O outro comentou assim: adorar e venerar é a mesma coisa. É não, meu filho. No dicionário, o significado de veneração vai ter lá adoração, vai ter honra, vai ter respeito. Então, nem toda veneração é uma adoração. Estude, viu? Tá precisando. Vá conversar com o professor de português. Porque na Bíblia também diz assim, ó: glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Romanos capítulo 2, versículo 10. Viu, filho? Estude aí mais um pouquinho, depois nós conversa. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. Outra coisa é que a Bíblia diz que a gente tem que honrar, viu? Os homens de fé têm que ser honrados. Pega aí tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, viu? Enfim, deixa eu manter aqui o raciocínio. Então vamos lá. E aí ele pegou e disse assim: como é que tu vai voltar para a idolatria, Daniel? Tu não pode fazer isso. Eu disse: eu já lhe provei as imagens, a diferença das imagens que é proibido para as imagens santas. Aí ele pegou e foi falar de mamãe e disse: como é que tu vai acreditar que Maria é mãe de Deus? Eu disse: ora, mas eu vou acreditar porque está na Bíblia. Porque a igreja também me ensina. Maria é mãe de Deus. Como é que não é? Oxe, como é que não é mãe de Deus, pastor? Pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Olha aqui, gente, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Essa daqui essa daqui é mistério. Agora tu vai entrar no mistério mesmo, do fogo mesmo, ó. Eu peguei e disse assim: pega aí a tua Bíblia, pastor. Se a gente sentado no sofá, rapaz, esse vídeo vai bombar no YouTube, viu? Aqui no Instagram, no Face, mais de 550 pessoas acompanhando ao vivo agora. Aí eu disse: pastor, pega aí sua Bíblia, eu vou lhe mostrar porque que eu acredito que Maria é mãe de Deus. Certo? Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 33. Pegue sua Bíblia aí, você que está em casa também, viu? Diz assim: se a árvore for boa... Não é melhor ler numa protestante, não? É melhor ler numa protestante para poder argumentar para eles, né? Não é que a Bíblia protestante é melhor que a católica, não, viu, meu povo? Que a Bíblia protestante está faltando aí um monte de coisa, viu? Muita coisa. Depois nós falamos desse assunto. Vamos aqui para Mateus 12, tradução de Bíblia protestante. Vamos para cá. Mateus 12, 33. Vou passar aqui com cuidado para não rasgar as folhas. Diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí olha só o que Jesus diz aos fariseus, ó: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Pera aí, gente que caiu aqui no Instagram. Deixa eu só recuperar aqui para os irmãos, por favor. Só recuperar aqui para os irmãos do Instagram. É o tempo que tu vai pegando aí tua Bíblia. Mateus 12, certo? Mateus 12, 33. Preste atenção. Mateus 12, 33. Preste atenção. Acabamos de ultrapassar a marca de 600 pessoas no Facebook ao vivo. Muito bom. Compartilhem aí, você que ainda não compartilhou. Olha aí, olha aqui o que é que Mateus 12, 33 vai dizer, ó. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é mau e o seu fruto mau. E seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Aí no versículo 34 diz uma coisa interessante. Foi aqui que eu argumentei para ele o porquê que eu acreditava que Maria é mãe de Deus. Olha aqui. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas? Isso Jesus dizendo aos fariseus, né?
sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em outras traduções de Bíblia diz o quê? A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Está aqui. Aí ele, o que é que tem a ver essa passagem em dizer que Maria é mãe de Deus? Eu disse, eu vou lhe dizer agora o que é que tem a ver. Vamos aqui, pastor, para Lucas. Vamos para cá, para Lucas, capítulo 1. Vá pegando aí sua Bíblia aí. Lucas 1. Vamos aqui para Lucas 1. Lucas, capítulo 1, versículo 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria. Saudação de quem? De Maria. O que aconteceu? A criancinha saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, Bíblia de tradução protestante, olha aqui, ó. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Talvez se tivesse esses protestantes de hoje em dia lá, tinham dito assim, que é isso, Isabel? Você se referiu primeiro a Maria e depois a Jesus? Isso é errado. Você percebeu aqui que ela primeiro disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Sabe por que ela disse primeiro, bendita és tu entre as mulheres? Porque Isabel, ela sabia mais do que esses filhos de Lutero. Isabel reconheceu que Nossa Senhora nos conduz a Jesus. Pegou essa aí, guerreiro? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aí, olha só. Isabel estava cheia do Espírito Santo. O que é que a gente viu na instante? Que a boca fala do que o coração está cheio. Quem estava falando, movendo Isabel, o Espírito Santo. Ela não podia ter errado. Aí, olha só. E de onde me provém isso a mim? Em algumas Bíblias vai dizer, de onde me vem esta honra? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Bíblia de tradução protestante dizendo que Maria é a mãe do Senhor. Quem é o Senhor da tua vida? O meu é Deus. E é por isso que eu digo que Maria é mãe dele, pastor. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu mostrar aqui a galera do Instagram, não sei se dá pra ver. Deixa eu colocar meu dedo aqui. Me perdoe aí as unhas ruídas, viu? Aqui, ó. Senhor, ainda colocam com letra maiúscula aqui, gente, do Facebook, olha. Tradução de Bíblia protestante. Eu disse, é por isso, pastor, que eu acredito que Maria é mãe de Deus. Porque está na palavra e a igreja me ensina desse jeito e eu tenho que acreditar na igreja, não é na tua opinião. Você sabe por quê? Porque quando Jesus estava lá, pegue sua Bíblia depois, em Mateus, aí você que está em casa, Mateus 16, do 13 ao 19, Jesus diz assim, o que é que o povo diz que eu sou? Ah, um diz que tu é fulano, e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro vai e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, não é a opinião do povo, é a opinião do magistério da igreja. É por isso que eu creio no magistério da igreja. É por isso que eu creio nos 3 pilares da fé católica. Aí o pastor tinindo comigo.
dizendo, não, mas Maria diz que Jesus é seu Salvador, e você diz que Maria não tem pecado, isso está errado, porque se ela chamou ele de Salvador, é porque ele salvou ela do pecado. Eu disse, pastor, deixa eu lhe explicar uma coisa, existem duas formas de você salvar uma pessoa. Antes da pessoa, esse meu argumento aqui, a gente rodou tanto. Eu não posso dizer que é meu argumento, porque quem revela é o Espírito Santo, mas isso aqui rodou em tanto lugar. Você não tem noção. Eu não tinha lido em nenhum canto. Deus sabe. Foi o Espírito Santo que revelou. Disse, pastor, existem duas formas de você salvar uma pessoa. Certo? Uma, antes dela cair no buraco. A outra forma, depois que ela cair no buraco. Maria foi preservada, predestinada. E se você pegar lá em Judas 1:24, vai dizer que Deus é poderoso para nos preservar antes de toda queda. Jó 14:4 diz, quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se é pelo fruto que se conhece a árvore, quem é o fruto de Maria? Jesus. Está lá em Lucas 1:42. Lucas 1:42. Ou seja, ele não teve o que falar. Ai, mas você é muito apegado a Maria agora, Daniel? Você vai criar amor agora por ela, desse jeito, para ser devoto dela? Eu disse, eu já sou devoto de Nossa Senhora. Sabe por quê, pastor? Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim, afeiçoai-vos as coisas do alto e não as da terra. E Nossa Senhora, ela quando apareceu, foi lá em Apocalipse 12, eis que surgiu um grande sinal no céu. Então eu tenho que me apegar mesmo, tenho que amar mesmo. Nossa Senhora, Isaías 7,14, eis que o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberás, darás à luz a um filho e porás o nome de Emanuel. Eis que o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem. Aí você vai lá para Apocalipse 12 e diz assim lá, eis que, olha só, eis que surgiu um grande sinal no céu. E São Luís Maria Grignon de Montfort diz que ali representa Nossa Senhora e também a igreja. A igreja e também Nossa Senhora. Meu irmão, eu sei que não, mas os santos estão tudo dormindo, Daniel, não existe isso. Os santos estão tudo inconscientes. Eu disse, quando a Bíblia fala da inconsciência dos mortos, fala referente à inconsciência do corpo. O corpo está inconsciente, não a alma. Tanto é que em Gênesis 4:10 vai dizer, se lembra de Abel que foi morto por Caim? Lá em Gênesis 4:10 vai dizer que o sangue dele clamava por justiça. Como é que ele está inconsciente e está clamando? Aí você pula de Gênesis 4:10 e você vai para Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 10, e lá vai dizer que os mártires estão clamando por justiça. Você chega em Apocalipse 5:8, você vai ver que os 24 anciãos levavam as orações de todos os santos ao Cordeiro, que é Jesus. Como é que estão dormindo, meu povo? Se os mortos estivessem dormindo, Jesus, lá em Lucas 16, tinha falado uma heresia do tamanho do mundo. Porque lá vai falar do rico e do pobre Lázaro, que depois da morte estavam conscientes falando. Ai, mas como é, Daniel, que os santos vão saber suas orações se eles não são onipresentes? É muito simples de entender isso. A igreja ela é o corpo místico de Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Que nós temos o mesmo sentimento. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, onde vai dizer que embora muitos somos um só em Cristo. Está lá em Colossenses 1,18, que vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Então há uma união entre o céu e a terra por causa de Cristo. Cristo permite, Deus permite que essa união aconteça. Tanto é que quando o profeta Daniel vai orar,
quem desce em socorro dele é Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo. Está lá em Daniel capítulo de número 10, a partir do versículo 12, no último versículo desse capítulo 10 de Daniel, Daniel vai dizer: não há quem me defenda contra meus inimigos a não ser Miguel. Você vai ver em Daniel capítulo 12, versículo de número 1, que Miguel era visto como protetor do povo de Deus. Como é que ele vai proteger essa ruma de gente se ele não é onipresente? Ora, permissão divina, a união que existe no povo de Deus. Tanto é que lá em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, vai dizer que há uma união entre o céu e a terra. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, é aqui que eu expliquei para o pastor, expliquei para ele claramente que os santos não estão dormindo coisíssima nenhuma, estão intercedendo por nós, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, que bênção. Aí eu peguei e disse: pastor, onde é que estava o protestantismo até 1517, pastor? Onde é que estavam as placas? Onde é que estavam as placas? Aonde é que estava, pastor? As placas? Né? Aonde é? Cadê, pastor, a teologia sistemática protestante durante todo esse tempo? Ninguém sabe, ninguém viu. Tomou Doril, sumiu. Aí ele olhou para mim, sabe o que é que ele disse? Você tá com demônio, porque isso é um demônio da sabedoria. Eu disse: não fala isso não, porque sabedoria é um dom do Espírito Santo, pastor. Ele com raiva na hora, ficou sem argumento. E aí, nós temos vários outros assuntos, né, meus irmãos? Teve uma vez que eu cheguei num lugar, aí eu estava com o rosário, aí um protestante estava nesse lugar, né? Aí quando ele me viu com o rosário, ele disse assim: sangue de Jesus tem poder. Aí eu disse: é por isso que eu amo Nossa Senhora. É por isso que eu amo Nossa Senhora. Aí o pastor disse, o protestante lá disse: o que é que tem a ver? Eu disse: olha, tu não disse que o sangue de Jesus tem poder? Quem foi que deu esse sangue a ele? Foi Maria. Está lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse sangue é poderoso mesmo, porque 1 João capítulo 1, do 5 ao 7, vai nos falar que esse sangue tem poder para purificar. Então, se você está dizendo que o sangue de Jesus tem poder, então creia que o sangue de Maria também, porque quem deu esse sangue a ele foi ela. Foi no ventre dela que esse sangue passou a existir. Né? Outra vez foi uma menina me desafiando: eu quero fazer um desafio. Eu disse: ó, gente, se eu fosse aceitar o desafio que existe de pastor, de protestante atrás aí de mim, eu não ia ter mais vida não, meu povo. Quer saber os argumentos? Tem aí, tem debate meu no YouTube aí com o pastor e tudo, né? E aí a menina chegou e disse: pra que Maria se eu tenho Deus? Pra que São Francisco se eu tenho Deus? Pra que Santa Faustina se eu tenho Deus? Eu disse: você já pediu pro seu pastor orar por você? Ela já. Eu: pra que se tu tem Deus? Não é? Meus irmãos, aqui foi o meu testemunho. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Obrigado por estarem divulgando o meu Instagram. Obrigado por estarem divulgando o meu canal no YouTube. Divulguem o canal no YouTube. Eu peço a você ajuda. Divulgue o meu Instagram no seu Instagram, para que eu possa evangelizar mais pessoas. Eu quero lhe pedir que você compartilhe, envie para o máximo de pessoas que você conseguir enviar esse vídeo. Tem um irmão dizendo: eu te amo, Daniel. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Lhe amo também em Cristo. Oh, glória. Eu vou baixar a live do Facebook e vou colocar no meu canal no YouTube para vocês também divulgarem, tá bom? Muito obrigado. Peço que rezem pelos meus benfeitores cadastrados, né?
eu e Patrícia estamos passando um período difícil, né? Muitos combates, mas a gente está na bênção, estamos na vitória. Você que se sentir tocado a nos ajudar financeiramente, entre em contato, tem o contato aí da Patrícia no comentário fixo no Facebook, ou você pode enviar no meu Instagram uma mensagem para saber como nos ajudar financeiramente. Não é uma exigência, é um pedido de coração. Você que pode dar 10, 20 reais, 30, não importa o valor, o que importa é que a sua ajuda ela aconteça. Se você não tiver condição financeiramente, ore por nós. Tem muitas outras coisas que eu tenho para argumentar para vocês. E a Patrícia está preparando um curso de apologética. Para quem não sabe o que é apologética, é defesa. Então nós vamos fazer um curso de apologética e eu vou anunciar aqui para vocês se inscreverem no curso, tá? E nesse curso eu vou dar formações, vou fazer um curso mesmo completo de formação para você defender a igreja. Dei muitos argumentos aqui, mas tem muito mais coisas a gente aprender, tá bom? Muito obrigado, de coração. Intercedam por nós e até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado de coração por todos vocês. Então mande para todos. Abraço para a Sofia, Jean. Tu sabe que eu amo a Sofia, Jean. Deus abençoe. Eu amo ela demais, viu? Abraço, Sofia. Deus abençoe. Né? Já tem gente dizendo aí que quer fazer o curso. Glória a Deus. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos que estão me acompanhando, né? Pregadores. Eu percebi aí que tem vários pregadores me acompanhando. Quero mandar um abraço também para os protestantes que estavam me acompanhando. Deus abençoe vocês. Estudem com carinho os argumentos que eu dei. A gente pode conversar várias outras vezes. Nath, eu te amo, Nath. Deus abençoe. Nath Israel, Deus abençoe poderosamente vocês. Eu estou muito feliz por ter dado essa parte desse testemunho aqui. E se você deseja me levar para pregar na sua cidade, o contato DDD 88, o número é 99712 5260. DDD 88 99712 5260. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram, Missionário Daniel Silveira. Você que ainda não segue, segue lá agora e divulga também. E se inscreve lá no canal no YouTube. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Beijo para vocês. Até a próxima. E 3 horas da tarde tem o texto da misericórdia, viu, ao vivo. 3 horas da tarde. Deus abençoe, Matheus Bernardo, pregador Matheus Bernardo, uma honra para mim saber que você está me assistindo aí, aumenta até minha responsabilidade, viu? A Alan também, homens que estudam, homens que se aprofundam. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.